O objetivo dessa apresentação é que a gente possa dar uma realimentação para vocês e também para o processo em si, do resultado do primeiro questionário que vocês enviaram. Eu fiz uma leitura deles e tem alguns pontos que eu gostaria de comentar com vocês. São poucos, porque no geral está tudo tranquilo, o questionário também não é um questionário muito complicado, certo? Mas tem alguns pontos que vale a pena a gente colocar aqui, um para tirar algumas dúvidas, se for o caso, e outra, e também acho que talvez seja bem mais importante, é que a gente possa daqui para frente melhorar o nosso trabalho, no sentido assim de que os próximos questionários fiquem dentro de um padrão melhor, né? Eu observei lá, lendo um por um, eu li todos, que é isso que está aqui, ó, as apresentações variaram do muito ruim, desculpe, né, ao excelente. Né? O muito ruim é aquele que, parece-me, não houve preocupação em passar para nós, de forma assim, legível, inteligível, a resposta. A impressão que dá é que a pessoa fez por fazer. Tipo assim, pegou um papel do caderno, nem se preocupou se a folha estava suja ou amassada, escreveu lá, rabiscou lá, preencheu de qualquer maneira, depois tirou uma foto. Na maioria dos casos ficaram até escura. Pensa bem, a gente recebeu uma foto que é um relatório, num papel dobrado, né? Escrito à mão, né? E ainda escuro, não dá para a gente aceitar. Né? Eu aceitei porque a gente ainda não combinou um padrão, então a partir de hoje eu não estou pretendendo aceitar, não. Então fica, eu aceito e a nota vai lá embaixo. Né? Agora, por outro lado, teve alguns excelentes. Né? A pessoa usou um editor de texto, demonstrou assim bastante cuidado, né? E a apresentação ficou excelente, se não ficou melhor que excelente, tá? Está acima do excelente, se achar uma palavra melhor para isso. Então, olha bem, olha os limites, ficou de muito ruim ao excelente. Né? Não há necessidade de ficar tão excelente assim, nem tão ruim assim. Né? Vamos chegar num ponto, né, um intermediário, que tem uma apresentação boa. Aquele que não tiver condições de usar um editor de texto, não tem problema. Né? Pode ser numa folha de caderno mesmo, mas feito com mais cuidado. E na hora que for fotografar a figura que ele vai enviar, procure colocar a câmera numa posição assim que dê para a gente enxergar melhor, que fique mais visível. Né? Em resumo, tome mais cuidado com isso aí. Né? Esse conselho que eu coloquei aqui, gente, eu costumo dar ele para os meus alunos sempre. Eu vou explicar ele aqui, ó. É fundamental Ali, não entender. dá para ver sua tela, não. Poxa, deu não? Morreu aí? Não, você nunca está compartilhando, não. Mas tá só ouvindo, Chico? Só. Pode falar, porque eu pensei que estava compartilhando ela. E agora? Tá chegando. Chegou. Põe no modo apresentação. Eu não, acho que na hora que eu pus no modo apresentação deu É só problema. apertar F5. Vou voltar aqui, ó. Esse aqui acho que não precisa de voltar, não. Aqui, ó. Nós estamos nesse ponto aqui. Tá vendo agora? Sim. Bem, voltando lá, gente, é o seguinte. Quando o professor faz uma pergunta, seja na aula teórica, seja no laboratório, ele elabora a pergunta antes. Ele não chega e faz uma pergunta de qualquer forma. Ele elabora a pergunta considerando o que ele quer que você passe para ele. Então, ele pensa antes de elaborar. Às vezes dá a impressão que ele perguntou por perguntar assim de supetão. Não, ele elabora a pergunta. Aí ele faz a pergunta para você. Então, quando ele faz a pergunta, tem uma comunicação aí que ele elaborou da melhor forma possível. E quando você escuta aquilo ou lê aquela questão, você deve procurar entender aquilo, quer dizer, procurar de toda forma entender o que o professor está querendo saber. Né?
E, após esse entendimento, você vai elaborar a sua resposta e arranjar a melhor maneira de passá-la para o professor, né? Às vezes o professor pergunta, antes de terminar a pergunta, o aluno já está respondendo, é igual o Google, na hora que você digita uma pesquisa lá no Google, às vezes antes de você terminar a pesquisa, já tem 14 mil resultados lá, né? A gente tem essa impressão quando dá uma aula. Você faz a pergunta, você está lá, antes de terminar de fazer a pergunta, os alunos já responderam, quer dizer, não procuraram entender o que está sendo perguntado, não elaboraram a resposta. Agora, que comunicação é essa? Não há comunicação. O risco é do professor não entender o que o aluno respondeu, né? E se ele não entendeu, ele não pode continuar um processo. Como que ele vai continuar? A pergunta é utilizada para ele entender o que está acontecendo e melhorar o processo. Se ele não entendeu a resposta, ou se ele entendeu a resposta, mas ela não tem nada a ver com o que foi perguntado, quem sai perdendo aí é o processo, né? E a vítima é vocês. Então, procurem fazer isso. O professor faz a pergunta, procure entender a pergunta. Não responda antes, de qualquer forma. Entendeu a pergunta? Elabore a resposta da melhor forma. Utilize o processo de comunicação da melhor forma que tem. Se for verbal, né, responda coerentemente, usando palavras corretas, sem usar gírias, que às vezes o professor não consegue entender. E se for escrita, escreve da melhor maneira possível, né? Não precisa de fazer aquilo, né, como eu falei lá, excelentemente, não. Desde que o professor entenda, né, que não tem que se esforçar para entender, às vezes um rabisco lá, uma letra ruim, o professor não consegue entender. Então, capriche. As letras que eu observei lá, muita letra ruim, procure melhorar a grafia, a, a escrita, né, a formatação das palavras, a caligrafia, né? É um crescimento. Tem textos lá, vocês vão me desculpar a sinceridade, parece que foi escrito com a pessoa que está alfabetizando. É porque isso? É porque não tem cuidado, vai escrever de qualquer maneira, procure escrever as palavras de uma forma bem caprichada. Não precisa de usar o editor de texto, desde que escreva com cuidado, né? E quanto mais vocês fizerem isso, melhor a caligrafia de vocês. Vocês são jovens, vocês são, né? Vocês ainda vão escrever muito na vida, não escreva dessa forma que vocês estão escrevendo. Poucas foram as letras que eu vi lá que eu posso dar uma nota razoável, porque as letras são ruins mesmo, né? Então, é uma observação que eu estou colocando aqui, me desculpe a franqueza, tá? Mas desculpe, a intenção é melhorar. Outra coisa que aconteceu muito na leitura do questionário lá, muitos alunos confundiram o termo resistor com o termo resistência, né? Resistor, gente, é o componente, e resistência é o parâmetro daquele componente. O componente resistor tem uma resistência ômica. Então, quando o medidor mede, ele não mede, não é o resistor, ele mede a resistência do resistor. E aquela pergunta que foi feita lá, que é relacionar a potência, né, que tem a ver com a potência com o componente, muita gente disseram lá que o resistor, quanto maior a resistência, maior a potência. Não tem nada a ver. A gente tem resistores de potência mínima com resistência muito grande, né? Aliás, até mais comum isso, por quê? Porque a resistência grande significa que a corrente é pequena. Se a corrente é pequena, o componente não chega a esquentar. A potência do resistor, isto é, a sua capacidade de dissipar o calor, isto é, de não esquentar, está relacionado com as dimensões físicas do resistor e não com a resistência. Tá certo? É isso. Bem, basicamente são essas as observações, gente, que eu queria passar para vocês sobre o que eu li lá no relatório que vocês fizeram do questionário. A partir de hoje, nós vamos dar mais orientações a vocês de como a gente quer que vocês apresentem o resultado para a gente. Por exemplo, a aula de hoje, que já está lá no Moodle para vocês baixarem, a tarefa é basicamente responder algumas perguntas e preencher algumas tabelas. As tabelas estão nesse formato aqui, ó. Então, quando a gente estiver
fazendo a simulação daqui a pouco, vocês pegam um papel aí, vários papéis, aliás, porque vocês vão ter que preencher muita coisa, e rabiscam uma tabela desse tipo assim, ó, tá certo? Ari, Essa nós tabela, estamos vendo a sua apresentação. tá vendo? A sua apresentação, Você não Sim, está compartilhando a tela, não. Você está compartilhando o PowerPoint. sim. Mas eu quero que vocês vejam essa tabelinha agora, que daqui a pouco eu passo para a aula. Né? No PowerPoint, tem essa tabelinha aqui, ó, tá certo? Daqui para frente, você sempre copia, e na hora que estiver sendo feita a simulação, vocês vão anotando os valores para depois colocar numa tabelinha igual essa, que já está lá no Moodle à A disposição de tabela vocês. não está aparecendo, Ari. É isso que eu estou te falando. Você não está compartilhando a tabela, não. Mas ela está no PowerPoint, então o PowerPoint Estou meu vendo, está aqui. não. O Estou vendo a PowerPoint, página dela, então. Não está dando para... Eu estou lendo aqui, ó. Fundamental é entender bem a pergunta, elaborar corretamente. Isso também tá para mim. Agora mudou. Agora tem uma agora? tabela. Mudou, agora. Para mim, gente, quando a gente muda o PowerPoint aqui, eu estou na apresentação do PowerPoint, eu mudei, pus a tabela, eu não vi, desculpe, eu não vi que a tabela Sem não foi problema. para vocês, não. Tá certo? Eu não vi, eu pensei que a tabela estava aí. De qualquer forma, gente, eu coloquei essa tabela aqui só para mostrar que, né, bem mostra, vocês vão preencher essa tabela para enviar no relatório, né? Então, vocês vão anotando, bola rabisca ali no caderno de vocês uma tabelinha, depois vocês anotarem, depois vocês vão montar ela de forma mais, digamos assim, mais caprichada para poder fazer um relatório para mim. Mas, basicamente, todas as tabelas têm esse formato aqui da aula de hoje, tá? É uma coluna para as escalas, um conjunto aqui de 2 colunas para a fonte, que tem a descrição da pilha e os valores que vocês vão medir. O resto é tudo igual, né? Nós vamos fazer utilizar 4 pilhas hoje, então 4 conjuntos de medição, tá? De qualquer forma, procurem anotar da melhor forma possível e depois coloque caprichadamente nessa forma, segundo o material que está lá no Moodle, tá? Entenderam? Com relação à apresentação, vamos entrar nela aqui, ó. Ari, fala com eles de uma vez que a entrega do relatório vai ser quinzenal. Ah, sim, bem lembrado, Chico. Bem lembrado. Daqui para frente, gente, por questão até de tentar fazer um trabalho melhor, vocês não precisam entregar as respostas toda semana, não, porque eu não vou ver, eu não vou ter tempo de ver da forma que deve ser visto toda semana. A gente gasta muito tempo quando a gente lê coisa por coisa. Esse questionário anterior, por exemplo, que eu me referi, eu fiquei mais de 6 horas lendo ele. Se a gente for dedicar 6 horas toda semana só para ler um questionário, a gente não tem tempo, né? Ainda mais que são várias turmas. Eu prefiro receber o questionário de 15 em 15 dias e, quando isso acontecer, eu ler com mais detalhe, ponto por ponto, entendeu? Assim, então, daqui a 15 dias, vocês entregarão o relatório da aula de hoje e o relatório da próxima semana, né? Então, esse vocês têm 15 dias para fazer, o da próxima semana terão uma semana para fazer. E vamos fazer assim progressivamente até o final. Eu acho que o rendimento é melhor, porque eu vou poder olhar os questionários com melhor apuro que a situação merece. Está claro? Deu para ouvir bem, Chico? Tranquilo. Bem, então, com relação ao assunto de hoje, o objetivo básico da aula digamos assim, o treinamento do uso do multímetro. Infelizmente, esses simuladores que a gente tem só tem multímetro analógico, né? Seria bom, aliás, digital, seria bom se tivesse analógico também, mas não tem, então vamos fazer com o digital mesmo. Os vídeos que a gente colocou, eles dão uma ideia muito boa mesmo, de como usar esses instrumentos. Se alguém tiver dúvidas, né, que certamente vão ter, reassista ou assistam o vídeo lá, que com certeza vocês não vão ter dúvidas, não. O primeiro passo nosso é medir a tensão dessa pilha aí, ó. Observe que... Ari, você ainda está na Oi. apresentação do PowerPoint. Não acredito, Chico. Vou voltar lá.
Compartilha a sua área de trabalho, que aí o que você está vendo é exatamente o que a gente vê. Eu pensei que tinha feito isso. Gente, vocês desculpem, eu sou meio doidão, tá? Eu vivo muito no mundo da lua, por isso que o Chico está me dando essa força aí. E agora, Chico, chegou? Agora sim, tá. Pode aumentar um pouquinho, porque tá Eu vou melhor para ver. assim na área que eu tive. Isso aí. Tá? Tá bom. Então, nós temos aqui, gente, um medidor que é um voltímetro, é um multímetro digital e vamos usá-lo hoje como voltímetro, isto é, um instrumento que mede tensão elétrica. E como ele vai medir a tensão dessa pilha aí, ele tem que estar sendo ajustado, né? A escala deles, que deve ser selecionada, é uma escala para tensão contínua, né? Tensão contínua é aquela que tem polaridade constante, né? Ela não muda no transcorrer do tempo, né? Consequentemente, a corrente que ela vai produzir no circuito também não muda, ela tem sempre a mesma direção ou sentido. Então, esse multímetro aqui, ele vai ser ajustado para a escala de volts, observe aqui, ó, volts tem dois tracinhos aqui, ó, um cheio e outro tracejado, né? Isso aí vai medir nessa escala aqui o valor contínuo, ou o valor médio, que a gente chama da tensão. Do jeito que está aqui, eu já liguei direto, observe que eu liguei o positivo dele, o vermelho, né? Olha aqui, ó, esse borne aqui está escrito V, tensão, miliampere, corrente, né? A corrente é dada em miliampere e resistência. Então, ele mede. Esse terminal aqui é utilizado para medir tensão, corrente e resistência. E esse ponto aqui é o comum. O ponto comum, geralmente, é o negativo. E esse outro aqui é o positivo. Então, eu liguei o positivo do terminal positivo da bateria e o negativo no terminal negativo da bateria. Certo? Aí, é só selecionar a escala aqui, ó, e mandar rodar, ele vai indicar o valor. Por exemplo, qual o valor que ele vai indicar na escala de 600? Ele indicou esse valor aí. Então, por favor, anotem aí, ó, medição de uma fonte, que é uma pilha. Observe o tipo da pilha aqui, ó, né? É uma pilha miniatura, AAA, né? Portanto, é uma fonte de tensão contínua, né? Cujo valor é esse aqui, ó, esse aqui é o valor nominal, 1,5 volts, e na escala de 600 indica isso aí, ó, 001. Né? Eu vou passar... Vê se você consegue dar um aumento um pouquinho mais. Isso. É mais, Chico. Isso aqui aí, assim, só para eles verem a escala. Tá, enxerga o número. Agora tá, beleza, dá para ver. Essa barrinha embaixo, caminha, puxa para o lado, assim que você vai ver tudo na tela. Não, né? No deslocamento horizontal embaixo. Pro outro lado. Aí. Sim, vê a pilha também, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que aí vê os dois. Não, pois é, mas na hora que você aumenta, você desce um pouquinho na lateral. Aí, ou sobe, aí, ó. Tá. E essa barrinha também na lateral, você pode sumir com ela, esse negócio do... Cara sua feia daí. Não, aqui tem um xizinho pequenininho. Esse. Não, de baixo. Nesse não. Em cima dessa bolinha vermelha aí. Chico, eu não estou vendo, não. Esse monitor, você conhece aqui, que é quase invisível, meu monitor. Essa barra aí, ela some. Tá, deixa ela aí por enquanto, Chico. Tá bom, mas arreda para horizontal um pouquinho para poder ver. Não, aí você diminui o zoom. Pois é, mas eu diminuí para ver o tanto que vale a pena mover, entende? Ah, entendi. Mas já dá para ver. Tá. Eu, pelo menos, aqui já consigo ver. O problema é que quem está com o celular tem essa dificuldade, né, Chico? De qualquer forma, eu vou falando. Não consegue ver, não. Igual você fez na aula semana passada, você foi lendo e falando para quem não estiver vendo direito. Pode ser. Ó, voltando aqui, ó, o voltímetro está ligado na escala CC, DC, ou CC, que é a mesma coisa, de 600. Observe que é uma escala muito grande. O valor da pilha é 1,5. Estou usando a escala de 600, né? E aproveitando a oportunidade,
para chamar a atenção para uma coisa extremamente importante. Quando você for medir uma tensão e você não tem ideia nenhuma do valor ou da faixa de valores que daquela tensão, use sempre, comece sempre da escala maior, porque corre o risco de, se você fizer ao contrário, danificar o instrumento. Então, se você não sabe o valor, começa da escala maior. Aliás, é uma regra, sempre começa da escala maior. Por exemplo, na escala, vamos ver aqui, ó, na escala de 200 volts, olha o valor que ele deu, 0, 1,5. Anota esse valor aí. Na escala de 20 volts, 1,50. Na escala de 2 aqui, ó, esse 2 aqui já é milivolt, então ele está dando aqui 1.500 milivolt. E nessa última aqui, a escala de 200 milivolts, quer dizer, 1,5 volt, que é o valor da bateria, é 1.500 milivolts. Portanto, maior do que o 200 milivolts. Aí a escala sobrecarrega, que dá uma indicação de sobrecarga da escala. Passo seguinte, desligo o instrumento e vou utilizar fazer a leitura de outra pilha, tá? Ari, Oi, filho. rapidão, eu posso diferenciar as pilhas como fonte 1, sendo essa primeira, a 2, a 3, a 4, a 5? Só para você entender. Sim. Aliás, é dessa forma mesmo, tá? Que eu gostaria que vocês fizessem. Porque senão eu ia ter que copiar mas obrigado. Então, a primeira, a fonte 1 é a pilha AAA, tá certo? E a segunda, que é a fonte 2, é a pilha AA, tá? Elas têm diferença, gente, observe aqui, é do tamanho, olha aqui, ó. Essa aqui é que chama de pilha palito, a é pilha palito, é bem fininha, para que esse controle remoto bem pequenininho. Essa aqui já é maior, é o tipo mais comum. Vamos repetir o processo todo aqui, ó. Na escala de 600, mesma coisa lá, ó. Na escala de... aumentar um pouquinho ali. Isso, esqueço. Pronto, vamos lá. 600, enxergou direitinho? Deu 001, né? O que é 001? Uma medida esquisita, né? 200 já dá uma indicação que é 1,5, né? Só que não é uma maneira, digamos assim, correta de representar uma tensão. Tem um zero aqui desnecessário. Aqui já está mais em cima do valor, né? A pilha está com 1,5 volt, é o valor nominal dela mesmo, né? Que é a mesma coisa de 1.500 milivolt. Aqui satura de novo, agora. Nada que não seria o que deveria acontecer, né, gente? Agora, o que eu vou fazer? O Chico gosta muito de fazer isso aqui, eu vou fazer do jeito que ele gosta de fazer. Vou parar a simulação, pegar o voltímetro, colocar ao lado da pilha aqui, e vou ligar os fios nos pontos dela aqui. Tem que observar, depois eu mostro direitinho, que eu amplio a figura melhor, mas para vocês verem o que eu vou fazer aqui. Primeiro eu vou levar a ponta de prova para lá. Eu tenho uma inabilidade com isso, nossa. Chico fica rindo lá, vocês não estão vendo, o nome está rindo. Ali é fogo e não muda, não. É mãozinha, Ari. Eu estou querendo achar essa mãozinha aqui danada. Tira a ponta da prova. Deleta. Aperta dela. Faz outra. Começa com ela lá no aparelho. Nada como uma pessoa que tem experiência. Olha aqui, ó. Nós temos aqui, gente, vou pôr bem ao lado aqui, ó, digamos, um receptáculo com 2 pilhas lá dentro. 2 pilhas iguais ligadas de uma forma aí. Eu quero medir a tensão entre esses 2 terminais aqui, ó. O vermelho, eu devo ligar o quê? O positivo nele, né? Opa. Então, eu vou pegar a ponta de prova aqui, ó, e ligar lá no vermelho. Dou uma viradinha aqui, ó, para ele não ficar muito... Não vai complicar, vai fazer confusão, misturar essas coisas. E o negativo, que é o borne, esse borne aqui, ó, eu vou ligar no negativo do conjunto. Não vou falar que é da bateria, não, ou da pilha, não, é do conjunto.
Tá aí, ó. Então, liguei o vermelho no vermelho e o preto no preto. Então, está ligado correto. Agora é só fazer as leituras. Normalmente, a gente tem que começar... toda vez que se faz uma leitura, termina de fazer a leitura, desliga o instrumento. Eu esqueci de desligar. Né? Por que se desliga? Primeiro, que o instrumento fica inoperante, né? Ele não recebe nada do circuito. Se você fizer alguma bobagem, ele não vai receber. Segundo, economiza a bateria do próprio instrumento. Né? Então, rodando aí, na primeira escala, ele deu 0,03. Na segunda, de 200, ele deu 3,0. Na de 20 volts, ele deu 3,00. E na de 200 milivolts, o que é 200 milivolts? 200 milivolts você está vendo aqui, já sobrecarregou a escala. Você já sobrecarregou na de 200, mais ainda, né? Aliás, essa aqui, desculpe, essa aqui é 2.000 milivolts. E nessa escala aqui, 200 milivolts. Nas duas, deu a mesma sobrecarga, né? Voltando na escala de 20, olha só o valor que deu, 3 volts. 3 volts é 3.000 milivolts. É 3.000 mili, quer dizer, 1.000 vezes mili neutraliza um com o outro, fica 3, né? 3 volts é 3.000 milivolts. Então, quando eu coloco na escala de 2.000 milivolts, ele sobrecarrega a escala. Qual que é a conclusão que você chega com relação a essas duas pilhas ligadas aí? Elas estão marcando quanto? Está marcando 3 volts. Cada pilha é 1,5 volt, elas estão se somando, obviamente, né? Eu vou fazer a mesma coisa agora. Ari, Oi, filho. você pode Pode voltar falar. na escala de 600 para mim, por favor? Sim, qualquer escala que você quiser. Ó. 600. Quer que volte as outras também? É 200. Aí, 20 volts. 2 volts ou 200. 2.000 milivolts. E 200 milivolts. Ok? tá. Obrigado, viu? Por nada. Vou fazer uma outra coisa. Vou tirar essa bateria daqui. Eu não sei se é a melhor forma, não. Vou colocar essa outra no lugar. Acho que é mais prático fazer isso. Pronto. Aqui. É um outro pack, né? Só que agora tem 3 pilhas ali. Tá certo? Anota aí. Fonte 3. A fonte 3, nós já estamos na fonte... Essa é a 4, Ari. Oi? Essa daí é 4. Já 4, né? Uma pilha, outra pilha, 2 pilhas, agora 3 pilhas. 4, fonte 4. Vamos medir, gente? Bom, esqueci de desligar o instrumento de novo. O Chico vai me xingar, mas ele... Aqui, ó. Escala de 600. Deu 0,04. A escala de 200. 0,4,5, quer dizer, 4,5. A escala de 20 volts. 4,5. 4,5 ou 4.500 milivolts. Então, essa aqui ó, vai dançar, concorda, cara? Mais ainda essa daqui. Ó. Quer que repete? Ô, Ari, Oi, diga. na escala 3, que é 20, tem problema se deixar só 4,5 ou precisa ser 4,50? Não precisa não. Pode ser 4,5 mesmo. Qual que é a conclusão que você tirou, já que você está falando aí? Qual que é a conclusão que você retira dessas pilhas aqui? Opa. Que elas têm 4,5 volts. Pois é. Então, elas estão ligadas lá dentro do pack de tal forma que há uma associação entre elas e o resultado é 4,5. Tá certo? Vocês vão ver no futuro que elas estarão, essa configuração dela é chamada de série aditiva. Uma soma com a outra e dá 1,5 para cada um, portanto, 4,5. Legal?
quinta medida aqui, ó. Vou pegar uma outra fonte, fonte 5. A fonte 5, olha aqui. O que é isso aí para vocês, gente? Vocês conhecem bem, é uma bateria, né? Uma bateria, olha o valor que está escrito aqui, ó. Opa. Gente, não sejam como eu, sejam mais cuidadosos. No laboratório não pode ficar assim. Com inabilidade, não. Então, é uma fonte de tensão, é uma bateria de 9 volts. Vamos lá, medida de novo. Olha aí. Na escala de 600, está indicando 0,0, pode cancelar o 0, né? 9. Na escala de 200, 9,0, 9 volts. Na escala de 20, mesma coisa. Vamos voltar na escala de 200 aqui, ó. Esse é um instrumento de 3 dígitos, tá? Então, ele sempre vai mostrar 3 dígitos lá. O 9 tem que ter os 3 zeros antes. 200. Já tem uma certa precisão, já está mais próximo do valor dela, mas tem os 3 dígitos, né? Desprezando o primeiro é 9,0. Na escala de 20, olha lá, os 3 dígitos de novo, né? A casa decimal já está aqui, assim, o pontinho já está na segunda casa, 9,0. Não precisa de pôr o terceiro zero, o segundo zero, não, basta 9,0. Aqui vai estourar a escala, porque é 9.000 milivolts, e mais ainda aqui, ó, aí que estourou mesmo. Tá claro? Conseguiram anotar tudo, gente? Ó, 600, 200, 20, 2 volts, ou 2.000 milivolts, e 200 milivolts. Agora eu não vou esquecer, não. Desliga o instrumento. Bem, fizemos as medidas de 5 fontes aqui, ó. Uma pilha, segunda pilha, um pack com 2 pilhas, um pack com 3 pilhas e agora uma bateria. Alguma questão? Ficou claro? Ficou, Ari, tá tudo bem. Pode continuar. Tá, obrigado, filho. Veja essa situação aqui, ó. Observe o que existe aqui, ó. Eu vou ampliar bem essa ligação aqui, ó. Observe que eu liguei o vermelho nessa parte de baixo da pilha, que é o negativo, e o preto, que é o terminal que eu chamo de negativo do instrumento, no positivo da pilha. Quer dizer, eu liguei ao contrário. Né? Quando a gente faz isso... Opa, o que você está fazendo aqui? Quando a gente faz isso, quer dizer, invertir as pontas de prova do instrumento na hora de ligar na fonte, olha o que acontece. Na escala de 600. Olha isso aí, ele marcou, desculpa aí, ele marcou o mesmo valor que ele marcou antes, quando a ligação era correta, só com menos aqui, ó. Na escala de 200, ele marcou 1,5, né, com negativo. Na escala de 20, 1,5 também com negativo. A outra, de 200 milivolts, ele marcou 1.500 milivolts com negativo. E na escala de 200 milivolts, sobrecarregou e continuou negativo. Resumo, quando a gente liga as pontas de prova invertidas, as pontas de prova do instrumento invertidos, ele simplesmente indica o negativo aqui, ele não vai queimar, né? Não tem problema dele queimar por isso, né? Mas ele indica que as pontas de prova estão invertidas segundo um padrão que é usado, que é usar o vermelho como positivo e o comum como negativo, só isso, entendeu? Sem problema com relação à leitura.
Então, toda vez que vocês forem medir uma tensão e o instrumento apresentar um negativo lá, fique sabendo que aquele terminal que está ligado, o vermelho, certo? É o negativo da fonte. Porque o vermelho a gente chama de polo vivo do instrumento. E o comum, chamado de ponto terra, as leituras são feitas sempre do vermelho em relação ao comum. Então, se você ligou o vermelho num ponto em relação ao comum e pareceu negativo, significa que aquele ponto comum é negativo. Entendeu? Se você ligou correto, pôs o vermelho lá no positivo e não apareceu negativo, significa que aquele ponto onde você ligou o vermelho é positivo em relação ao outro lado. Só isso. Então, resumo, quando aparece negativo, significa que o vermelho foi ligado onde está negativo. Tá claro? Agora nós temos uma outra situação aqui que é interessante. Olha, observe que eu encostei o terminal de uma pilha na outra. Né? As duas pilhas são iguais, olha, exatamente a mesma coisa. O negativo de uma está ligado no negativo da outra. Né? Eu vou medir, vamos ver o que vai acontecer com essa medida aí. Então, anotem, ó, duas pilhas ligado, positivo de uma ligado no negativo da outra. A ponta de prova vermelha está no extremo positivo e a ponta de prova comum ou preta está no extremo negativo. Então, ele vai indicar o resultado dessa associação que eu fiz aqui. Ó. A gente chama essa associação de associação série. Tá? Vamos simular aqui. Ó. Vou colocar na escala de 600. Olha bem, ó, as pilhas, elas estão o terminal preto, o negativo ligado no positivo. E o instrumento indicou 3. A conclusão que vocês devem ter chegado é que as duas, já que cada uma é de 1,5 volt, elas estão se somando. Então, essa associação que soma os dois valores. Vamos ver para as outras escalas. Ó. Na escala de 200, deu 3,0. Na escala de 20, também 3,0. Aqui vai estourar, né? E aqui também vai estourar. Certo? Anotaram? Vou parar a simulação, vou voltar o voltímetro para cá, ó, que é a maneira correta, desligar o instrumento, e vou inverter uma pilha. Vou inverter, simplesmente inverter. O que eu fiz aqui? Ó? Eu liguei o negativo de uma no negativo da outra, só isso que eu fiz. Tá? Elas continuam em série, porque eu liguei uma na outra, cara. Aí vamos simular, ver o que vai acontecer em termos de valores. Na escala de 600, deu 0. Na escala de 200, deu 0. Na escala de 20, deu 0. Na escala de 2, deu 0. E na escala de 200 milivolts, deu 0. Quer dizer, deu 0 em todas as escalas. Qual que é a conclusão que você tira? Que é 0, né? Não tem nem como. Em tantas escalas deu 0, e na escala mais adequada, que seria essa aqui, ó, deu 0, você pode ter certeza que não tem tensão elétrica e que a tensão elétrica que está sendo oferecida para essa associação é 0. É como se não existisse. Né? Essa associação aqui é chamada de série subtrativa. O resultado de uma série subtrativa é a soma algébrica dos dois valores, né? É uma menos a outra. É sempre a maior menos a menor. Então, quando você tiver duas fontes ligadas dessa forma, negativo com negativo, o que vai acontecer? Você pega o valor da maior e retira o da menor. E o resultado é, numericamente, o módulo, o valor da maior menos o da menor, com a polaridade da maior. Como as duas são iguais, 1,5 menos 1,5, o resultado é 0. Por isso que ele marcou 0 aqui.
Mas qualquer uma que tivesse uma diferença mínima que fosse, uma em relação à outra, apareceria um valor aqui, que é o resultado da maior menos da menor, com a polaridade da maior. Então, é isso, gente. Se eu inverter as duas, vai continuar zero. Né? Por quê? 0, 0 não vai aparecer, mesmo se eu inverter as pontas de prova do instrumento aqui, não vai aparecer o negativo, porque 0 é 0. Não tem como ele indicar polaridade, nem se está mais ou se está menos. Não existe fonte de tensão. Em termos, digamos assim, reais, é como se não tivesse fonte de tensão, porque as duas são iguais. E estão em série subtrativa. Vamos ver um caso agora de 3 pilhas. 3 pilhas aqui. Ó. Eu vou ampliar aqui para vocês verem o que eu fiz. Ari, Oi, filho. essas pilhas que você está mostrando também vai ter que anotar na tabela? Lá você vai anotar, assim, na tabela você vai precisar do valor, mas todas as pilhas nossas aqui são de 1,5 volt, né? Você fala assim, qual o tipo dela, se é AA ou AA, é isso? Não, é porque tinha 5 no primeiro slide, que ia ter a bateria. Aí eu não sabia se acabava na bateria ou vai ter que fazer essas daí que você está fazendo agora. Então, isso aí, vai anotando só essas observações, não tem a tabelinha para esse valor, não. Então, não há necessidade. Basta você concluir, 2 pilhas ligadas de tal forma, a resultante é tal. Né? 2 pilhas ligadas, uma invertida em relação à outra, a resultante é tal. Basta assim, tá? Senão vocês vão botar 200 valores, fica até monótono para vocês, né? Mas quem... Oi, filho, pode falar. Lá, para entregar essa atividade, está escrito assim, entrega do relatório, e embaixo tem um questionário. É para fazer o relatório igual a gente fazia na prática, mais o questionário, ou só preencher aquele negócio do Word? Se você pegar e preencher, tem espaço para tudo, né? Você preenche lá com os valores medidos e o questionário você preenche, você coloca as respostas lá, no Word também. Então não precisa fazer um relatório à parte, é só preencher aquela página. Exato. Se todo mundo adotar aquele formulário que eu passei para vocês, fica mais fácil para vocês e para mim também, fica dentro do mesmo padrão. Eu já deixei no Word, eu não coloquei PDF, porque vocês podem, tipo, fazer uma edição, aumentar o espaço, essas coisas à vontade. Não há necessidade de preocupar com isso, não. Pode colocar as perguntas lá, as respostas, né? Ao lado da pergunta. Se quiser fazer mais bonito ainda, coloca com uma cor diferente, né? Para chamar mais atenção. Como alguns já fizeram antes aí, eu achei que ficou muito bem feito. Tá legal? Bem, gente, então, olha aqui, ó, 3 pilhas. Essa da esquerda aqui, observe como é que está. Negativo preto no positivo, negativo no positivo. Então, lá, essa aqui vocês vão preencher na tabelinha que tem essa situação lá. Então, veja bem, liguei 3 pilhas, fiz um conjunto, né? Eu associei 3 pilhas, sempre ligando o positivo de uma no negativo da outra. Vocês vão concluir logo, né, que elas vão se somar, né? Porque quando você liga o positivo no negativo, ou negativo no positivo, né, você está colocando no que a gente chama de série aditiva. Então, a primeira, por exemplo, está em série aditiva com a segunda, né, forma um conjunto. Esse conjunto tem série aditiva com a terceira, forma o conjunto final. Aí, quando eu medir a tensão dessa forma aqui, vai marcar a somatória das 3 fontes, ou das 3 pilhas. Isto é, formando uma fonte cujo valor é a somatória das 3. Vamos checar isso aqui, ó, 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Na escala de 600, deu 4. Na escala, olha bem, deu 4, na escala de 600. Na escala de 200, deu 4,5. Na escala de 20 volts, 4,5 também, mas levou a vírgula lá para a segunda posição, pode anotar 4,5. Aqui, ó, vocês vão ver que vai sobrecarregar, por quê? Aqui dá no máximo 2.000 milivolts, ou 2 volts. E aqui mais ainda. Então, observe que a leitura correta
ou a que indica melhor, né, o valor medido, é essa aí, ó, a escala de 20. Anotaram? Do outro lado, tem as pilhas associadas, mas uma delas está invertida, né? Eu acho mais fácil inverter aqui do que ficar carregando as pontas de prova para lá. Opa. Só chegar lá para baixo um pouquinho aqui. Vamos repetir agora. Observe que eu inverti a do meio. Então, essa aqui está em série subtrativa. Lembram bem, quando você coloca duas fontes, duas pilhas em série subtrativa, o resultado é uma menos a outra, as duas são iguais, então aqui de cara você já vai ver que vai dar zero. Zero mais a de baixo, né? Qual é a conclusão? Vamos simular lá. Escala de 600. Medida 0,01. Escala de 200. 1,5. Escala de 20. 1,5 também, 1,50. Aqui, ó. 1.500 milivolts. Na escala de 2 volts. E na escala de 200, sobrecarregou. Repetindo, na escala de 600 volts, deu 0,01. Quer dizer, observe que não tem precisão, né? Porque eu sei que vai dar já vi lá que vai dar 1,5, eu sei que é uma pilha. 1,5, 1,5, 1.500 e sobrecarga. Anotaram? Agora, imagina que eu faço uma outra coisa aqui, ó. Acontece que eu chamo de mau contato. Essa pilha aqui, ó, dá um contato ruim, ela sai do circuito lá. Pode sair, soltar um ponto ou soltar os dois. Aqui eu soltei os dois, mas basta soltar um. Vou simular, vamos ver o que vai acontecer. Na escala de 600, vou tirar ela daqui. Na escala de 600 deu isso. Na escala de 200 deu isso. Na escala de 20 deu isso. Vou falar os valores. Ó. Na escala de 600 deu 0,01. Na escala de 200 deu 0,5. Na escala de 20 deu 0,51. Na escala de 200 deu 513. E na escala de 200 milivolts sobrecarga. Então, que conclusão que você tira? Eu sei que a pilha que eu estaria medindo, aparentemente, o valor dessa pilha com essa daqui. Essa outra eu tirei do circuito. Vou até tirar aqui para ficar mais enfático. Ó. Opa. Tirei ela lá. Ó. As leituras vão se repetir. Eu vou voltar lá para mostrar para vocês. O mau contato que houve é a mesma coisa de tirar o componente do circuito. Os valores se repetem lá. Certo? Por que eu coloquei essa aqui para vocês verem? É porque quando você mede uma tensão elétrica num circuito aberto, aqui, ó, o circuito está aberto, não tem como passar corrente. A leitura digamos assim, incorreta, porque eu sei que tem 1,5, eu sei que aqui tem 1,5. Mesmo se eu não soubesse, essas leituras aqui são bem esquisitas, elas não têm nada a ver. O voltímetro não mede, na realidade ele não mede a tensão. Ele apresenta uma leitura aleatória. Qualquer valor que aparecer aqui é errado. Por quê? Porque o circuito está aberto. O voltímetro, para medir a tensão, tem que haver um circuito elétrico. A gente diz que tem que haver uma passagem de uma corrente por ele, né, e apresentar lá dentro, em função daquela corrente, uma diferença de potencial para ele poder indicar. Como não há essa corrente, porque o circuito está aberto, ele não mede nada. Só que ele não fica sem apresentar uma indicação. Né? Se você for lá para o laboratório e fizer essa leitura aqui real, você vai observar que o número ele fica mudando toda hora, ele fica flutuando. Por quê? Porque o voltímetro não está medindo. Para ele medir, tem que fechar o circuito. No caso aqui, pegar a pilha de novo e pôr lá no lugar.
Ô, gente, eu estou aqui, observei que a nossa aula já terminou. Eu vou encerrar e na aula que vem a gente continua onde nós paramos, tá ok? Ok. Tranquilo, Chico? Podemos encerrar? Tranquilo, sem problema. Eu vou parar a gravação